Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma apresentação aqui no trabalho de Engenharia de Software 2, do professor Ângelo. Meu nome é Wagner. O meu nome é Lucas. E eu sou a Andressa. E nós somos seus amiguinhos, os pequenininhos. A gente escolheu o assunto Docker, então a gente fez a dockerização de um projeto que ele passou para nós. E aí eu vou iniciar falando sobre o Dockerfile, que primeiramente ali em cima a gente colocou o from para colocar qual imagem que vai ser puxada, que no caso aí está sendo a Node versão 16 Alpine. E depois ali abaixo no workdir /app, a gente está definindo qual diretório que a gente vai estar trabalhando e também serve para informar qual caminho a gente vai instalar todas as dependências do projeto. Depois ali nos 3 copies que a gente colocou, serve para copiar os arquivos de log das dependências, para que quando a gente salve os arquivos enquanto estamos desenvolvendo, a aplicação não necessite instalar todas as dependências novamente. E com run e yarn ali a gente instala todas essas dependências. Com o copy 2 pontos a gente copia tudo do projeto. E o yarn start dev a gente serve para iniciar em modo de desenvolvimento. Ali no copy a gente copia tudo do projeto, diferentemente dos 3 copies acima, que a gente copia o package.json, package lock e o package lock, yarn lock. Pode ir, Wagner, continuando com a parte do Docker Compose. O arquivo docker-compose.yml, ele é um arquivo de configuração usado pelo Docker Compose para definir e gerenciar vários containers em uma única aplicação ou serviço. E ele permite que tu defina, configure e conecte vários serviços em containers usando uma sintaxe simples e declarativa. Então, começando pela linha 1 ali, a versão, né? O version 2.3.7, ele indica a versão da sintaxe usada no arquivo do Docker Compose. No exemplo, a gente está utilizando o formato da versão 3.7. Passando para a parte dos services ali, define os serviços de containers que serão criados. API é o nome do serviço que será criado, né? Container name, no caso, a gente botou ali dockerização underline API como nome. Ele define o nome do container que será criado a partir desse serviço, né? Build indica que o Docker deve construir uma imagem a partir do Dockerfile, localizada no diretório atual. Volumes, mapeia os volumes entre o host e o container. No exemplo, o primeiro volume, que seria o 2 pontos /app, ele mapeia o diretório atual do host para o diretório /app dentro do container. O segundo volume, /app/node modules, especifica que o diretório /app/node modules dentro do container deve ser mantido separado e não ser substituído pelo volume do host, né? Parte das portas ali, então, mapeia as portas entre o host e o container. A sintaxe cifrão API underline port, 2 pontos cifrão API underline port, né? Usa uma variável de ambiente chamada API port para mapear a mesma porta do host para o container. Env underline file, então, ele especifica o arquivo .env a ser usado para carregar variáveis de ambiente dentro do container. No exemplo, o arquivo .env no diretório atual será usado. Parte dos networks ali define a rede que o container será conectado no exemplo. No exemplo, o container será conectado à rede chamada docker-network, né? E dependes underline on define a dependência desse serviço em relação a outros serviços. No exemplo, o serviço API, ele depende do serviço chamado Postgres, né? Que significa que o serviço Postgres será iniciado antes do serviço API. Acho que isso aí agora é com o Lucas. Certo. O outro serviço que a gente define aqui a gente está chamando ele de Postgres, mas basicamente ele é o serviço do nosso banco de dados. Então, a primeira propriedade que a gente tem aqui é o container name igual na API, que define como a gente vai chamar esse container, que no caso é dockerização DB, a gente está chamando, outra a gente chama de dockerização API, né?
A imagem serve para a gente dizer o que esse serviço vai fazer, basicamente, né? Nesse caso, a gente está chamando uma imagem, então ele procura dentro do Docker Hub a imagem que a gente passar aqui, e esses 2 pontos servem para a gente definir a versão. Como na API a gente está usando um Dockerfile, a gente não tem necessidade de usar uma imagem, né? Porque ele builda o próprio Dockerfile. Aqui embaixo tem a tag network, que serve basicamente, é a mesma ideia ali do outro serviço, que é definir qual network ele pertence, porque ambos precisam estar na mesma network, né? Para a gente poder usar o depends on, por exemplo. Essa parte de environment serve para a gente definir algumas variáveis internas da imagem Postgres. Então, aqui a gente seta uma senha, um usuário e um dbname. Essas 3 variáveis a gente está chamando também do arquivo .env, né? Então, se a gente abrir aqui, a gente vai encontrar essas 3 variáveis, o type-ORM password, o type-ORM database e o dbname, se não me engano, né? Inclusive, esse aqui é o dbname, né? Username, password e database. De portas aqui é bem parecido com a ideia da API. A gente seta 2 portas. A primeira vai ser sempre a porta do host, ou seja, a porta que a gente vai poder acessar externamente, né, de fora do container, e a primeira é a porta do próprio container. Nesse caso, a gente está usando as 2 iguais, mas é bem comum também a gente usar essa primeira porta diferente da segunda para evitar conflitos de portas, né? Porque no caso, se a gente tivesse, por exemplo, um PostgreSQL rodando local na máquina, pode ser que dê problema de porta, dependendo da porta que a gente definisse aqui, né? Então, às vezes, a gente troca essa porta também. E essa tag de networks aqui serve para a gente basicamente configurar qual é a network que a gente está usando. Então, a gente só diz qual é o nome dela aqui e já pode usar dentro de networks, dentro de cada serviço. Uma outra coisa que a gente fez foi adicionar esse arquivo .docker ignore, que serve basicamente para a gente definir o que a gente quer que o Docker ignore dentro dessa pasta, né, desse projeto. Isso aqui está meio redundante, porque a gente já meio que faz isso aqui, quando define o volume, dizendo para ignorar a Node Modules local, né, para manter a Node Modules dentro do container, mas eu sempre gosto de deixar esse arquivo aqui de qualquer jeito. Acho que, sei lá, acho que fica melhor. Outra coisa que a gente teve que fazer daí mais focado no projeto, a gente teve que trocar, isso aqui estava estático aqui, a gente adicionou uma variável de ambiente para poder rodar o projeto, e acho que dá para rodar o projeto aqui, para ver ele rodando. No caso, a gente só tem que dar um Docker Compose up para o projeto subir. Nesse caso aqui, ele criou os containers bem rápido, porque eu já tinha rodado ele antes, mas no caso de ser uma primeira execução, ele vai instalar todos os pacotes, todas as imagens, depois vai instalar todos os pacotes, então vai demorar um pouquinho mais. Mas nesse caso aqui, ele abre mais rápido, né? Daqui ele vai rodar tudo e vai dizer que a aplicação Nest iniciou com sucesso, né? Uau! Daí o que dá para fazer, dá para puxar uma aba do Chrome aqui para a gente abrir a aplicação e mostrar que está funcionando. Deixa eu só pegar a porta que a gente está usando. Então, a gente está usando a porta 3002. Se a gente botar aqui, a porta 3002, a gente vai conseguir rodar. Então, aqui, ele já faz um get para a porta padrão da API e retorna esse hello world aqui, né? Que no caso está configurado aqui no controller, né? E eu acho que é isso aí.